grande satisfação que recebo vocês nesta tarde para poder falar mais uma vez sobre saúde mental e mais especificamente sobre saúde mental do trabalhador. E nesse ano a gente está fazendo isso dentro das atividades que vêm sendo desenvolvidas dentro de Janeiro Branco, que imagino que vocês saibam, né, é um mês dedicado à promoção, prevenção e à conscientização da saúde de forma geral. Gostaria só de dizer, gostaria só de dizer que esse simpósio de saúde mental do trabalho é uma iniciativa e uma realização do Programa de Saúde Mental do Trabalhador aqui do Hemorrio. E aí, sem muitas mais delongas, eu gostaria de convidar, convidar a Cláudia Alves Jacó, que é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é psicóloga da Prefeitura Municipal de Resende, aqui no Rio de Janeiro, tem experiência na implantação, gestão e coordenação de diversas instituições e serviços do setor público, é membro permanente da Comissão de Inquérito Administrativo do município de Resende. Ela vai falar com a gente, para a gente, sobre assédio moral, os impactos psicológicos, aspectos legais e caminhos para a prevenção. Cláudia, bem-vinda, obrigado, e a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudia, sou psicóloga de formação. Faço parte aqui da comissão, eu sou membro da Comissão Permanente de Inquérito da Prefeitura de Resende, que fica aqui no interior do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá que a gente já está atrasado um pouquinho, né? Vamos falar sobre assédio moral, impactos psicológicos, aspectos legais e caminhos para uma prevenção. Opa. O assédio moral é uma prática que afeta profundamente a dignidade do ser humano, né? O bem-estar das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Ele pode se manifestar por meio de atitudes repetitivas, né? Melhor, ele se manifesta por atitudes repetitivas que visam humilhar, constranger, desvalorizar o trabalhador, criando um ambiente tóxico, né? Entender como é que isso funciona, os impactos que isso tem na nossa vida, principalmente do trabalhador, é essencial para a saúde mental, para o emocional da gente. Então, vamos começar aqui. Todo mundo deve ter uma ideia, mas é sempre bom começar por uma definição do que seja assédio moral. Ele pode ser definido como qualquer conduta abusiva, repetitiva e prolongada, né, que ocorre no ambiente de trabalho, direcionada pode ser para um indivíduo ou para vários indivíduos, né? E ele tem como objetivo humilhar as pessoas, constranger, desestabilizar emocionalmente, prejudicá-los profissionalmente, e ele pode se manifestar de algumas formas. Por exemplo, ataques à dignidade humana, né, com humilhações públicas, críticas excessivas, desqualificação constante do trabalho, do sujeito, através do isolamento social, ignorar ou excluir o trabalhador de interações e decisões importantes no ambiente de trabalho, no ambiente social também. Através da sobrecarga de tarefas, atribuir metas inalcançáveis, né? Ou então da subutilização do trabalhador em determinadas tarefas, isso é, privar o indivíduo de funções importantes, intimidação ou ameaça,
o uso do medo, né, para controlar ou manipular o comportamento do sujeito, do trabalhador. Por exemplo, você está em estágio probatório, quem é funcionário público. Estágio probatório, você só sai de acordo com o estatuto, tem lá as regras, não é porque você não concorda com o chefe e nem precisa receber ameaças de, se não for do jeito que eu quero, você vai embora. Não é bem assim. A gente precisa conhecer o estatuto, quem é funcionário público ou a CLT. Né? Ele tem algumas características fundamentais, né, como a repetição, a intencionalidade e as relações de poder. A repetição, o comportamento abusivo, ele não ocorre de forma isolada, mas de maneira recorrente, sistemática, repetitiva, sempre. Ele tem uma intenção, né, a intencionalidade, que é a prática, né, que ele visa humilhar, desqualificar, prejudicar o sujeito. E nas relações de poder, o agressor pode ser um superior, como eu já falei, um superior hierárquico, um colega e até mesmo um subordinado, dependendo do contexto que a gente esteja. Né? E aí o assédio moral é uma prática que viola os direitos fundamentais, né? Compromete a saúde mental, emocional, já até falei, do trabalhador. Prejudica a produtividade, a harmonia no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional. E no Brasil ele é considerado uma prática legal passível de responsabilização judicial. Aqui eu coloquei 2 legislações, mas daqui a pouco eu falo sobre elas, tá? Quais são os impactos psicológicos do assédio moral? As vítimas de assédio enfrentam consequências emocionais, psicológicas significativas, né? E temos aqui alguns impactos: ansiedade e depressão, apreensão constante, o sentimento de ser humilhado, ele desencadeia quadros de ansiedade severa, pode desencadear, né? E de depressão. Uma uma autoestima diminuída, né? Uma baixa autoestima, a exposição contínua de críticas, humilhações, diminui a autoconfiança e o valor de cada um, né? O valor pessoal. Burnout, todo mundo conhece, que é a exaustão emocional decorrente do ambiente tóxico, pode levar ao esgotamento profissional, né? O isolamento social, que a vítima frequentemente é excluída, é entendida como incapaz, na relação com os colegas, se sente solitária. Esses efeitos, né, eles comprometem a saúde do trabalhador, mas também afetam a produtividade, a capacidade de atuação, prejudicando todo o processo de trabalho, seja no setor público ou no setor privado. Tá? Alguns impactos legais. Né? Ele é considerado no Brasil, como já disse, como ele pode ser passível de punição, né? Tem o artigo 146, que prevê a punição contra constrangimento ilegal, né? E ele pode ser aplicado para as situações de assédio moral. Tem a Lei 14.457, de 2022, que fala sobre que cria, né, o programa Mais Mulher, onde se trabalha a necessidade e a força da mulher no ambiente de trabalho. Ele reforça a necessidade dessa mulher e aí vem as consequências disso, né? Antigamente, mulheres eram alijadas. Até hoje a gente ainda vive certos preconceitos, mas existe uma lei que ajuda isso, né? Porque a mulher não sabe nada, a mulher fica grávida, entra de licença. A Lei 14.612, de 2023, né, que fala sobre a prevenção ao assédio, ela é conhecida como a Lei do
do advogado, porque ela altera... desculpe, a lei anterior, a 14.457, ela altera a CLT, tá? Ela altera lá uma parte da CLT. E a 14.612, ela é tida como... Ela dispõe sobre a prevenção, né, a discriminação do assédio no trabalho, obrigando instituições públicas e privadas a adotarem medidas preventivas, né? E ela é conhecida como a lei do advogado, porque ela está diretamente relacionada à OAB. Né? As legislações, elas só vão reforçar a necessidade de um ambiente de trabalho que respeite os direitos fundamentais do ser humano, né? Punindo práticas que ferem a dignidade do trabalhador. E, além disso, as organizações devem implementar canais acessíveis para denúncia e suporte às vítimas. Né? E aí a gente entra na prevenção, né? Quando a gente fala lá, falei no slide anterior, de suporte à vítima, de implementar canais de denúncias. A prevenção, né, do assédio, ela exige uma abordagem multidisciplinar e sistemática. Ela precisa de psicólogos, assistentes sociais, advogados, e quem se fizer necessário, vai depender muito da instituição. Né? E aí tem alguns caminhos, né? Conscientização e educação. Realizar treinamentos constantes, regulares, sobre o que caracteriza o assédio moral e as suas consequências. Informar os servidores sobre os seus direitos, como vocês estão vendo aqui, né? E as responsabilidades que cada um tem no combate ao assédio. Isso é muito importante. Uma outra forma de prevenção são os canais de denúncia e suporte, né, disponibilizar, que toda empresa, seja ela pública ou privada, deveria disponibilizar canais seguros, anônimos e acessíveis para as vítimas, para que elas possam falar sobre o seu assédio sem medo de retaliação. Isso é uma coisa muito difícil. Tá? A gente encontra algumas empresas na região aqui que tem o canal, mas o anonimato não é garantido. E aí o medo de retaliação, obviamente, é muito grande. Os gestores, né, e as empresas precisam garantir o atendimento psicológico e jurídico para as vítimas, né, para diminuir os danos causados pelo assédio. Um outro caminho são as políticas de tolerância zero. Isso significa o quê? Adotar, divulgar políticas claras que proíbam qualquer forma de assédio ou discriminação. Aplicar sanções justas e transparentes aos responsáveis por condutas abusivas. E é isso que, normalmente, as comissões de inquérito, dentro do sistema público, ele faz, né? Ou ele tenta fazer. Nem sempre é possível, mas muitas vezes é o que ele tenta fazer. E o quarto caminho seria a gestão humanizada. E aí é capacitar mesmo os gestores para lidar com ética. Isso é uma das pontas que a gente está tentando puxar aqui na comissão de inquérito, não de punir apenas, mas de prevenir. Como que a gente previne, né? Vai capacitar os gestores para lidar com ética, promover um ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso. A gente, de vez em quando, lida ou se depara com gestores que gritam, xingam, batem porta. Incentivar práticas de feedback, mas o feedback construtivo, né? Falar assim, você não serve, seu trabalho não presta, não é isso, é um feedback construtivo. Valorizar o esforço do servidor, porque ser servidor não é fácil, nem sempre a gente tem as mesmas condições de trabalho do serviço privado, mas fora a fama que existe no senso comum, né? Uma outra forma de prevenir é um monitoramento contínuo, né? Realizar pesquisa de clima organizacional para identificar possíveis focos de insatisfações e conflitos.
Aliás, para aplicar um projeto, estou com um projeto aqui para tentando implantar, na verdade, essa pesquisa deveria ser feita até antes, para identificar exatamente aquilo que a gente mais precisa trabalhar. Mas o monitoramento ele deve ser contínuo, né? Implementar auditorias internas, né, para avaliar a eficácia da política de prevenção. Isso tudo faz parte do monitoramento contínuo. Então, é rapidinho, é só um finalzinho aqui, que o assédio moral é um desafio que precisa ser enfrentado com seriedade e compromisso por parte de todos os gestores, dos trabalhadores, das instituições. Os impactos psicológicos são devastadores e as implicações legais reforçam a necessidade de um ambiente de trabalho ético. A prevenção é sempre o melhor caminho para construir uma cultura organizacional saudável, na qual o respeito e a dignidade sejam valores centrais. Colocar, implementar medidas educativas, canais de acolhimento, gestão humanizada é essencial para transformar o ambiente de trabalho em um espaço de desenvolvimento e bem-estar para todos. Aí, muito obrigada, e é só mesmo vamos passando. Vou abrir aqui a câmera, tá? Quero te agradecer muito, muito, muito pela disponibilidade, por ter dedicado seu tempo, né, e ter compartilhado sua experiência e seus conhecimentos com a gente. Brigadão mesmo. E, Cláudia, o Matheus, nosso colega de CRP, está dizendo que burnout dá direito ao auxílio-doenças e recebeu o diagnóstico. Eu vi aqui a mensagenzinha dele levantando. Então, eu estou compartilhando a Obrigada, Matheus, informação pela dada pelo Matheus. informação. Brigadão. Obrigada, gente, por ter me ouvido. Espero que tenha sido pelo menos um pouquinho esclarecedor. É claro que a gente não vai abarcar todas as questões, que são infinitas e sempre vão emergir mais e mais questões, né? Mas eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigada. Ajudou, brigadão. Boa tarde. Beijos. Beijo.